Boa noite a todos. É uma alegria tê-los mais uma vez acompanhando a nossa live, às quartas-feiras, da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Hoje nós teremos a nossa querida Silvia Pecenda, que vai nos presentear com a palestra O Bom Espírita. E para que todos, acho que todos a conhecem, mas para quem não conhece, eu vou colocá-la agora na tela e dar as boas-vindas. Silvia, boa noite, tudo bem? Bom, gostaria de agradecer. Né, de voltar. Muito bom, não é? Eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. É importante nós tentarmos manter o contato, divulgarmos a doutrina mesmo à distância e mais ainda em tempos de pandemia. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E agora eu vou fazer a nossa prece e depois a Silvia entra com a palavra. E hoje eu vou fazer a prece de Cáritas, para mudar um pouquinho. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, pedindo a sua bênção sobre todos nós e nossos familiares. E vamos à prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Então, agora com vocês... Eu só vou aqui, Adriana, só mexer no som. Espera só um pouquinho, tirar o som, que minha filha ligou nesse meio do caminho, vibrou. Tá legal o som para você? Sem problema. Tá ótimo. Legal? Então, é que eu tô a palavra é sua agora, Silvia. Tá bom, sim. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Então, o tema da nossa palestra de hoje, né? Como foi comentado, tá lá no post. A gente tá chique agora, né? De falar pela internet. O tema é os bons espíritas. Mas eu gostaria de só explicar uma coisinha para vocês. Esse tema me foi sugerido
por uma casa espírita onde eu também dou palestra. E fazendo as minhas pesquisas, eu gostaria de explicar algo para vocês. Conforme eu fui pesquisando, montando a palestra, eu fui me questionando se realmente eu sou espírita, de verdade, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou espírita desde pequenininha, eu nasci num berço espírita, então, de rótulo, eu sou espírita. Porém, fazendo essas pesquisas, eu acho que eu já não sou tão espírita da maneira como eu pensava. Então, eu gostaria de comentar com vocês que isso que eu vou apresentar é fruto das minhas pesquisas, daquilo que eu descobri na literatura espírita, nas obras de Kardec. Mas não é algo que eu já esteja conseguindo vivenciar plenamente. É algo que eu descobri que eu tenho muito que fazer ainda para me tornar um bom espírita, tá? É só isso que eu gostaria de comentar com vocês. Só pegar meu relógio aqui para eu controlar o horário. Então, pessoal, vamos começar. Vou compartilhar com vocês aquilo que eu descobri, tá? Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, é intitulado Sede Perfeitos. Kardec nos traz todo um conjunto de concepções e de comunicações sobre a perfeição moral. Mas no item 4, ao caracterizar os bons espíritas como verdadeiros cristãos, ele começa explicando os propósitos da doutrina espírita. Então, nesse item 4, eu peguei alguns pontos, né, porque ele é bastante longo, mas vale a pena vocês irem até o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e ler na íntegra tudo o que tem lá. Então, num determinado ponto, Allan Kardec diz assim, escreve: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo. Então, o Espiritismo não traz nenhuma nova moral, ele traz a moral do Cristo, explicando-a de uma forma diferente. E com isso, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Agora eu vou ler o segundo parágrafo, depois eu volto explicando da maneira que eu acho que fica mais interessante para o nosso entendimento. Então, ele diz assim: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Como eu posso traduzir isso para vocês da maneira como que eu compreendi? Naquela época, muitas daquelas pessoas que estavam ali vivenciando que o Espiritismo, que Allan Kardec estava trazendo, então muitas dessas pessoas tiveram a oportunidade de presenciar as manifestações que os espíritos provocavam, até para que as pessoas voltassem a sua atenção para a realidade espiritual. Então, esses fenômenos, os fatos das manifestações, ali na realidade, no contexto de Allan Kardec, foram as mesas girantes, mas também aconteceram casos de aparições, de materializações, de outros efeitos físicos, de barulhos. Então, muitas daquelas pessoas que presenciavam a manifestação de uma espiritualidade, eles não conseguiam apreender, ou seja, eles não conseguiam captar ou perceber as consequências desse conhecimento da imortalidade. Ou, se os aprendiam, se os conheciam, não os aplicavam a si mesmos. Então, ainda que eles estivessem presenciando as manifestações físicas, compreendiam realmente a imortalidade, mas tudo aquilo não fazia com que eles modificassem os próprios conceitos, concepções e, consequentemente, o comportamento.
É isso que Allan Kardec traz. Aí, diante dessa dificuldade de não aplicar os conhecimentos que o Espiritismo estava trazendo, Kardec pergunta: a que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Eu só queria dar uma pausa aqui e explicar melhor esse trecho. Nós sabemos, pessoal, que o Espiritismo surgiu de uma investigação bastante criteriosa dos fenômenos das mesas girantes, que ocorriam principalmente em 1850, por volta de 1850, na cidade de Paris. E essa pesquisa, essa análise, foi efetuada pelo pedagogo e educador francês, senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde ficaria conhecido como Allan Kardec, que através da observação, do estudo e da experimentação, nos trouxe todo um conjunto de conceitos e postulados que nos revela uma nova concepção do homem, do mundo, do universo e de Deus, e também todo um conjunto de conceitos e postulados que estabelece uma diferente relação entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião. Tanto que na obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, ou simplesmente a Gênese, como a gente conhece, logo no seu primeiro capítulo, quando Allan Kardec está ali explicando o método experimental nas revelações espíritas que os espíritos estavam trazendo, porque Allan Kardec, o que a gente tem que ter ciência ou consciência, é que Allan Kardec, quando da manifestação dos espíritos, para entender tudo o que estava acontecendo, qual era a inteligência por trás de tudo aquilo, conforme ele foi recebendo todas aquelas informações, ele usou o método experimental, o método científico da época. Então, tudo aquilo que ele estava tomando contato foi, para ele, considerado como uma ciência. Ele pesquisou, ele analisou numa postura de cientista. Então, é por isso que na obra A Gênese, logo no seu primeiro capítulo, ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência de observação e não o produto da imaginação. Não foi algo que saiu da cabeça dele ou da cabeça de alguns médiums, de algumas pessoas e ele trouxe. Não, ele usou esse método, essa análise, essa pesquisa. Com isso, qual é o objetivo da doutrina espírita? É justamente ampliar o entendimento daqueles que necessitam ou que buscam uma visão mais consistente da vida, uma visão mais consistente de si mesmos, mas ele não estimula a aceitação de seus postulados ou adesão aos seus conceitos, nem pelo medo, nem pelo constrangimento e muito menos pela imposição. Porque o que vigora na doutrina espírita é a liberdade intelectual e a liberdade espiritual. Porque o espiritismo estimula o uso da razão, o uso do entendimento racional. Então, voltando a esse primeiro trecho que Allan Kardec nos trouxe, ele diz assim, só fazendo um resumo para a gente entender o que vem na sequência. Muitos daqueles que tomavam contato com as manifestações físicas e estavam se aprofundando no conhecimento do espiritismo nascente, eles não conseguiam, muitos, nem captar o que tudo aquilo representava, a consequência moral de tudo aquilo, e muito menos aplicar a si mesmos. Eles, é fato, manifestação física, pronto e acabou. Então, Kardec pergunta, a que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina espírita? E aí ele continua. A clareza é da sua essência mesma,
e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. E não é, pessoal? Os livros de Allan Kardec, agora a literatura espírita, estão aí, para quem quiser estudar, totalmente disponível. Depende da nossa vontade de mergulhar nesse universo, nesses conceitos, nesses livros e aprender. Então, não é algo assim, por exemplo, em algumas doutrinas filosóficas, que você vai alcançando níveis e cada nível você vai tendo acesso a determinadas informações. Não, na doutrina espírita ou no espiritismo, está tudo aí, à disposição de quem quiser. Então, ele diz que nada tem de misterioso e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo. Aí, mais à frente, ele diz assim, a parte, por assim dizer, material da ciência, ou seja, da ciência espírita, então, para Allan Kardec, o espiritismo era uma ciência. Para nós, na nossa realidade do Brasil, do momento, a doutrina espírita ela tem uma forte conotação religiosa. Tanto que se alguém perguntar para mim, Silvia, qual a sua religião? Eu sou espírita. Mas a gente tem que entender que isso foi algo que aconteceu na realidade religiosa do Brasil. Mas a doutrina espírita, acima de tudo, o espiritismo, acima de tudo, é uma ciência. E ele tem que ser estudado como uma ciência. Então, Kardec diz assim, a parte, por assim dizer, material da ciência, ou seja, a parte fenomênica, somente requer olhos que observem. Enquanto a parte essencial, o que é a parte essencial? A parte intelectual, a parte moral, exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Ou seja, em algumas pessoas, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral. Então, o que Allan Kardec nos traz? Em algumas pessoas, por elas ainda serem extremamente materialistas ou estarem muito apegadas às condicionantes da vida no planeta Terra, tudo que envolve conduzir essa realidade, eles são ainda muito presos a isso. Então, eles não conseguem se desprender das coisas da Terra. Eles não conseguem viver essa imortalidade, essa espiritualidade de uma forma mais efetiva. Porque eles se atêm mais ao fenômeno físico do que às consequências morais da doutrina. Então, ele diz que essas pessoas são os espíritas imperfeitos que recuam ante a obrigação de se reformarem. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. E por que o espírita sincero está numa outra condição íntima, numa outra condição de vivência espiritual? O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. Então, ao passo que os espíritas imperfeitos eles veem todos aqueles fenômenos, mas eles não conseguem viver essa espiritualidade, se conscientizar dessa imortalidade, porque eles ainda estão extremamente ligados às questões da realidade material. O verdadeiro espírita não. Ele
toma contato com todos aqueles conceitos e traz para dentro de si. Ele mergulha nesse universo de coração, ele participa de toda essa realidade espiritual, mas vivenciando a sua própria espiritualidade. E aí, um pouco mais à frente, tem aquela oração que todos nós conhecemos bastante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E aí, no último parágrafo, esse último parágrafo, ele compara o espírita imperfeito com o verdadeiro espírita. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, ou seja, enquanto o espírita imperfeito se contenta apenas com o horizonte material, ele não consegue muito além disso, ele não consegue pensar em outras coisas além das questões materiais. Outro, ou seja, o espírita sincero, apreende alguma coisa de melhor, se esforça para se desligar desse horizonte limitado e sempre o consegue, se tem firme à vontade. Então, nesse item 4, Allan Kardec fala do aspecto material da ciência espírita, mostrando que alguns só se apegam a isso. Se você só está apegado ao aspecto material fenomênico do espiritismo, você ainda não conseguiu dar um passo além que o fará vivenciar os postulados da doutrina espírita de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais intensa, de uma forma mais efetiva. E é aí que ele dá o nome de os bons espíritas ou espírita verdadeiro. Mas nós sabemos, pessoal, que o espiritismo, a proposta do espiritismo é que os seus adeptos conduzam a sua religiosidade e intensifiquem ainda mais a sua espiritualidade, ou a vivência dessa sua espiritualidade, sem fazerem uso de rituais, de formalismos, de convenções, de superstições, de símbolos, de imagens. Ou seja, é uma vivência puramente íntima, os postulados da doutrina espírita. Mas aí vem aquela questão. Basta com que a gente frequente semanalmente uma casa espírita, ou participe de uma reunião mediúnica toda semana, ou participe de alguns outros cursos, ou que a gente se envolva com algum trabalho voluntário, algum trabalho social da seara espírita. Basta somente isso para que a gente possa se caracterizar como um verdadeiro espírita? Que é que mais ou menos eu estava pensando, né? Eu dou palestra, eu estudo, eu isso, aquilo, eu sou espírita. Basta isso? Segundo Allan Kardec, não. O verdadeiro espírita é aquele que, ao se conscientizar dos postulados da doutrina espírita, procura adequar o seu comportamento às normas morais e às normas cristãs decorrente desses postulados. Então, o espírita verdadeiro é aquele que, no seu dia a dia, ele procura colocar em prática tudo aquilo que ele consegue descobrir, estudando ou vivenciando ou aprendendo sobre o espiritismo. E aí, sobre os espíritas, eu achei mais duas citações de Allan Kardec que eu trouxe para vocês. Tem bastante, mas eu trouxe mais duas só. A primeira está na Revista Espírita, de 1869, quando ele diz assim: a Revista Espírita, vocês sabem, né? É aquela revista que ele ficou publicando por 12 anos, de 1858 final de 1869, foram 12 anos, onde todo mês ele escrevia o resultado das pesquisas, das notícias. Então, ali, pessoal, a gente lendo os 12 livros, 12 anos da Revista Espírita, que são 12 livros de janeiro a dezembro, ali sim, a gente consegue perceber a personalidade de Allan Kardec, o quanto realmente ele batalhou, né, lutou, se empenhou para que
a doutrina espírita fosse reconhecida, fosse respeitada através da Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a gente consegue ver a personalidade dele, o desenvolver de várias concepções, porque aí foram sendo publicadas outras obras, né, do Pentateuco kardeciano, como a gente diz, né, os outros livros que Allan Kardec trouxe. Então, vale a pena. A Revista Espírita é algo que vale muito a pena ser lida, além das obras básicas também, como a gente diz, né? Então, ele diz assim, na Revista Espírita, o Espiritismo só reconhece como adeptos os que põem em prática os seus ensinamentos, isto é, que trabalham a sua própria melhoria moral, porque é o sinal característico do verdadeiro espírita. Verdadeiro espírita, como uma vez eu já disse, né? Ele não é perfeito. É uma pessoa que, consciente das suas imperfeições, das suas dificuldades, ele está sempre empenhado nessa melhoria, nesse esforço, nesse crescimento. Aí agora, no outro livro, livro dos médiuns, ele fala assim, no item 350, que importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor, mais benevolente e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? Olha só. Então, o que importa a gente acreditar na manifestação dos espíritos, acreditar em tudo que o espiritismo traz, nossa, adorar estudar, mas se isso não faz com que nós tenhamos, usando o termo moderno, qualidade de vida. O que adianta? Se não temos qualidade de vida, não conseguimos aplicar esses princípios e postulados numa qualidade de vida, sobretudo no nosso relacionamento com o outro. Qualidade de vida, sobretudo nos relacionamentos. Ou para enfrentar uma dificuldade, por exemplo, agora, todos nós estamos enfrentando essa pandemia, a gente sabe que não está fácil para ninguém. Muita gente perdendo emprego, muita gente se desestabilizando até financeiramente, muita gente tendo que ficar em casa com os outros familiares, e se a relação já não estava lá muito boa, está tendo a oportunidade de reconstruir essa relação, de rever muitos aspectos, sim. Nós estamos aprendendo muito com esse Covid. Ele realmente foi uma bênção na nossa vida, no sentido de nos conscientizarmos do que estávamos fazendo da nossa vida, das nossas relações, da relação com a nossa espiritualidade, com os nossos valores, com os nossos princípios, com a natureza. Mas a gente sabe que todo o processo de conscientização, ele não é fácil. E como humanidade, nós criamos todas essas condições para vivenciarmos isso, porque estávamos indo de uma forma meio sem objetivo real em termos de uma humanidade melhor. Então, nós mesmos fomos, através dos efeitos das nossas escolhas, nós mesmos fomos criando tudo isso. E tudo isso que estamos vivenciando, a gente tem que entender para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Precisamos vivenciar todos esses momentos para até estimularmos a nossa criatividade de modo a termos uma maior qualidade de vida em todos os sentidos. E o verdadeiro espírita, sobretudo agora, nesse momento, é aquele que às vezes está estudando até mais, ou está se empenhando ainda mais por compreender verdadeiramente qual é a proposta do Espiritismo e colocar em prática. Tá? Então, ele diz, o que importa a gente acreditar nos espíritos se a gente não consegue viver melhor por conta disso? E aí, pessoal, que eu trago uma questão. Como é que a gente vai ser uma pessoa empenhada na própria melhoria íntima, já que a simples crença na existência dos espíritos ou na manifestação deles não aprimora ninguém e nem faz
do espírita uma pessoa abençoada, uma pessoa especial. E aí, na prática, no dia a dia, o que a gente tem que fazer? Então, eu trouxe uma sugestão. Essa sugestão, quem apresentou foi José Martins Peralva Sobrinho. Como a gente diz, nessa sugestão, uma receita de bolo, né? Como é que a gente vai fazer isso no nosso dia a dia? O José Martins Peralva Sobrinho, ele é conhecido simplesmente como Martins Peralva. Martins Peralva, ele nasceu em 1918, numa cidade ao sul de Sergipe, de nome Buquim. Mas ele, por questões de saúde, por volta de 1949, ele teve que se mudar para Minas Gerais. Ele tinha problema pulmonar e o clima de Minas, né, de Minas Gerais, era mais propício ao problema de saúde dele. Então, ele se mudou para Minas Gerais e lá ele se destacou como uma importante figura do movimento mineiro. E ele faleceu em 2007, na cidade de Belo Horizonte. Ele tem algumas obras, né? Ele escreveu algumas obras, mas tem essa daqui, Estudando o Evangelho, onde ele nos recomenda a adoção de 3 práticas para que a gente realmente consiga vivenciar os postulados espíritas e, segundo Allan Kardec, na proposta dele, a gente consiga ser um verdadeiro espírita ou um bom espírita. Quais são essas 3 práticas que Martins Peralva nos sugere? O estudo, a meditação e o trabalho. Então, nós vamos ver essas 3 práticas para que a gente consiga se tornar um verdadeiro espírita, ou um espírita atuante no sentido de um efetivo crescimento íntimo. Então, a gente sabe, pessoal, falando sobre o estudo, que o espiritismo é uma doutrina que estimula a autoeducação, que através dos seus postulados, quando uma pessoa busca esses conceitos, esse aprendizado, ele consegue efetuar um maior controle de si mesmo. Ele consegue aprimorar os seus princípios e os seus valores. Daí a importância da busca de conhecimento voltada para essa melhoria íntima. Mas o interessante, e nós presenciamos bastante isso, muitos daqueles que buscam uma casa espírita, eles estão em busca de curas, de socorro espiritual ou de proteção. Eles estão em busca de solução de problemas até de ordem material. Mas nem todas as pessoas que buscam o espiritismo ou que frequentam uma casa espírita, tomam passe semanalmente, né? Toda essa questão, nem todos buscam compreender de forma mais detalhada os princípios ou buscam estudar o espiritismo ou a doutrina espírita. Então, para o estudo, Martins Peralva assim escreve no livro dele: o estudo se obtém através da leitura do Evangelho, dos livros da doutrina espírita e de quaisquer obras educativas, religiosas ou filosóficas, que o levem a projetar a mente na direção dos ideais superiores. Olha que interessante. Quando Martins Peralva fala do estudo, ele começa com quem? Com Jesus. A leitura do Evangelho. Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. É pegar o Novo Testamento e ler. Obviamente que nós temos, por exemplo, na codificação espírita, um Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec explica algumas passagens do Evangelho. Mas a proposta dele é a leitura do Evangelho e até de outras obras que nos ajudam a compreender melhor a proposta de Jesus. Aí ele fala assim, dos livros da doutrina espírita. Doutrina espírita, pessoal, é Allan Kardec, tá? E de quaisquer obras educativas. Aí nós temos a literatura espírita, que são os outros autores, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Martins Peralva, todos esses são da literatura espírita.
Mas olha que interessante, ele fala de quaisquer obras educativas, religiosas ou filosóficas, que nos ajudem a compreender a espiritualidade, ou conduzir essa religiosidade de uma forma mais consciente da própria imortalidade. Então, quando ele fala quaisquer obras religiosas ou filosóficas, ele não está fechando o nosso horizonte, ele não está excluindo outros conceitos, outras concepções, e nem Allan Kardec excluía. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, uma opinião pessoal, tem muitas pessoas que quando chegam na casa espírita e começam a estudar espiritismo, ao mesmo tempo elas começam a estudar outras coisas. Só que aí faz uma miscelânea na cabeça que não dá muito certo. Então, a minha sugestão é, se a pessoa está começando no espiritismo, estuda as obras de Kardec, os outros livros, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, se torne mais seguro quanto ao conhecimento da doutrina espírita. Sim, aí, se sentir essa segurança de ir aprendendo outras coisas, mas de modo que as coisas vão se encaixando, de modo a não fazer muita confusão na cabeça. Precisa ter muito cuidado com isso, tá? Mas ele abre a possibilidade de estudar tudo o que possa nos esclarecer para nos tornarmos, ou para obtermos esses ideais superiores. Aí ele diz assim, o estudo deve ser meditado, assimilado e posto em prática, a fim de que se transforme em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, citando Jesus. Buscar estudo de modo que a nossa transformação seja algo real. A gente perceba que a cada dia a gente está conseguindo conquistar mais equilíbrio, mais sabedoria, mais presença de espírito, mais tranquilidade. Sentir que paulatinamente nós estamos conseguindo sim essa renovação efetiva, positiva e consciente. Esse é o estudo. A segunda prática sugerida por Martins Peralva é a meditação, porque é através dessa interiorização, desse autoencontro, desse voltar-se para o próprio íntimo, e que agora nós estamos tendo essa possibilidade, que segundo Martins Peralva, nós temos a possibilidade de encontrar a Deus dentro de nós. Então, ele assim escreve na obra dele. Através da prece, na meditação, obterá o homem a fé de que necessita para a superação de suas fraquezas e a esperança que lhe estimulará o bom ânimo, bem como o conforto e o bem-estar que lhe assegurarão, nos momentos difíceis, o equilíbrio interior. Ele está falando aqui que a prece vai resolver os nossos problemas? Não. Ele está falando que através da prece, na meditação, nos fortalece, nos intensifica a nossa fé, nos conforta, nos proporciona bem-estar, para que aí a gente consiga administrar de forma mais positiva, mais satisfatória, com resultado, as nossas questões. Ele diz assim, na meditação e na prece, conquistará o homem a sua própria tonificação, o seu próprio fortalecimento moral e a inspiração para o bem. E o interessante, pessoal, que quando nós fazemos essa interiorização, ou seja, nós estudamos o Espiritismo, nós tomamos contato com os seus postulados, e aí nessa interiorização, o que mais acontece? Não só na prece, para a gente se tornar mais forte, mais esperançoso, conquistar essa fortaleza íntima. Não. Através desse autoencontro com os postulados da doutrina espírita, nós temos condições de fazer uma análise mais aprofundada dos conceitos, das crenças e das concepções que nós alimentamos.
ou seja, a gente consegue refletir mais aquilo que eu acredito, aquilo que eu aceito e aquilo que o Espiritismo está me trazendo. E aí a gente vai adequando, encaixando, refletindo, modificando. E também, através da meditação nesse autoencontro, a gente consegue avaliar o nível e a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que são duas faces da nossa realidade íntima que acaba se manifestando no nosso comportamento. Tudo isso é a interiorização dos princípios espíritas. E a terceira prática é o trabalho. O que é o trabalho? É você colocar em prática. Tudo isso é você fazer. E aí, antes de ler, né, antes da proposta, explicar a proposta dele, eu gostaria de ler isso que Allan Kardec nos trouxe sobre o trabalho. Ele diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, deve o espírita estar compenetrado de que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e devotamento. O trabalho é a prática na nossa família, é a prática no nosso trabalho profissional, no nosso trabalho social, é também o trabalho espiritual, quando nós nos conscientizamos da nossa condição de ser imortal, é o trabalho no seu aspecto moral, quando nós buscamos realmente ampliar os nossos horizontes existenciais, de modo a viver de uma forma mais ética. Então, o trabalho nada mais é do que a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo com o Espiritismo. E é nesse colocar em prática que a gente vai vendo que a gente vai descobrindo onde que estão as nossas dificuldades. Nossa, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo ainda. Então, o que é que eu tenho que aprimorar? Nossa, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. O que eu tenho que aprimorar. Então, eu sempre lembro, né, assim, até para consolo íntimo, né, aquela passagem de Paulo, que na realidade eu não lembro que epístola que está, mas o apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, é o trabalho, é o exercício. Se eu estou ainda fazendo o mal que eu não quero, o que mais eu tenho que buscar, o que mais eu tenho que meditar, o que mais eu tenho que trabalhar dentro de mim, para que eu consiga superar esse mal que ainda prevalece em algumas das nossas atitudes, não vou dizer um mal, mas ainda algumas inconveniências, alguns bloqueios, algumas limitações. Tá? Então, é essa a proposta de Martins Peralva, a receita de bolo. Como se tornar um verdadeiro espírita? Através do estudo, através da meditação, da interiorização e através do trabalho, da prática. Pessoal, para finalizar, né, quando Allan Kardec fala na sua mensagem que eu apresentei no início, sobre o Espiritismo tem que tocar as fibras do nosso coração, porque aí sim a gente vai conseguir vivenciar verdadeiramente o Espiritismo. Eu trouxe uma mensagem desse livro aqui, olha, Fundamentos da Doutrina Espírita. A luminosidade aqui. Esse livro é da editora M, ele foi escrito por José Benevides Cavalcante, tá? E até um livro que a USE de Piracicaba está estimulando a sua divulgação. Então, num determinado ponto, o José Benevides também traz a sua receita de bolo de como se tornar um verdadeiro espírita. E o interessante é que a proposta dele casa, faz, né, um link, como a gente hoje diz, faz um link com a proposta do Martins Peralva. Eu não sei se ele chegou a conhecer a proposta do Martins Peralva ou não, mas as duas são bastante parecidas. Então, com essa leitura, eu finalizo a minha palestra, tá? Então, ele diz assim, José Benevides Cavalcante, o Espiritismo faz questão absoluta de que todos os seus adeptos sejam pessoas esclarecidas sobre a verdade da doutrina e a aceitem por convicção,
por decisão própria e não por coação ou por interesses outros. A liberdade. Mas quer, acima de tudo, que os espíritas, por terem a certeza na vida futura e a fé em Deus, esforcem-se para se tornarem melhor, para corresponderem àquilo que a sua consciência lhes pede todos os dias. Já ouvimos alguém afirmar que quando uma pessoa chega ao Espiritismo, ela começa a percorrer um longo caminho que deve passar necessariamente por 3 fases, ao final das quais podemos dizer que essa pessoa é verdadeiramente espírita. Quais fases são essas? Então, 3 fases. Lembra, Martins Peralva falou de 3 práticas. Ele diz assim, primeira, a fase em que a pessoa entra para o Espiritismo. Segunda, a fase em que o Espiritismo entra nessa pessoa. Nas palavras de Allan Kardec, quando o Espiritismo toca as fibras do coração. E a terceira, a mais difícil, a fase em que o Espiritismo já pode sair de dentro dela. Como? Como diz Martins Peralva, pelo trabalho, pela prática. Mas Benevides escreve, a terceira, a mais difícil, a fase em que o Espiritismo já pode sair de dentro dela, manifestando-se em sua conduta de amor diante de si mesmo, diante de seus semelhantes e diante de Deus. Então, pessoal, para finalizar, agradecendo, o que é o verdadeiro espírita? É aquele que busca no seu dia a dia colocar em prática tudo aquilo que o Espiritismo tem de renovador, tem de proposta progressista. Esse é o verdadeiro espírita. Então, como a gente diz na gíria, né? O verdadeiro espírita é aquele que está sempre antenado com o que ele aprende, no seu contato com o mundo espiritual, com o que ele aprende nas palestras que ele escuta, nos estudos que ele faz, mas sempre refletindo. A proposta é essa, eu sou assim, o que é que eu tenho que fazer para eu conseguir colocar em prática toda essa proposta progressista e renovadora. É isso daí, pessoal. Obrigada pela atenção. Da minha parte é só. Agora vamos chamar a Adriana. Silvia, obrigada. Foi muito bom. É importante nós refletirmos sobre tudo isso, porque esse é o nosso grande desafio, isso é o que Deus espera de nós. Essa melhoria contínua, essa prática do que nós estudamos e aprendemos para nos tornarmos melhores e alcançarmos essa pureza que Jesus veio aqui exemplificar para nós. Então, foi muito esclarecedor, foi muito positivo, tudo que você nos trouxe. É importante que a gente sempre lembre disso, e lembre dessas 3 coisas, porque estudando a gente acaba conhecendo, meditando a gente se conhece, né? Conhece-te a ti mesmo. Tem até a questão das reflexões, que acho que é na questão 918, não tenho certeza, que Santo Agostinho fala sobre isso, né, de nós nos conhecermos, do autoconhecimento, vermos onde nós estamos ainda precisando trabalhar, então é muito enriquecedor tudo isso, e eu agradeço por você ter nos trazido todas essas reflexões. Eu que agradeço. Então, para encerrar, você pode fazer a prece? Eu? Isso. Então, tá bom. Então, tá. Então, como sempre, né, pessoal? Agradecendo esse momento, cada um na sua casa, né? Cada um no conforto do seu lar, mas todos nós ligados, unidos com a espiritualidade maior, com os nossos amigos espirituais, nessa busca incessante de crescimento, de esclarecimento, de conforto, de palavras de esperança.
nesses momentos tão desafiadores que estamos vivenciando, mas ainda bem que estamos nessa proposta de crescimento, de renovação, que nós consigamos ter essa consciência maior e ajudar a humanidade, cada um na sua realidade, cada um nas suas possibilidades, ajudarmos a humanidade a se transformar, a ser cada vez melhor, a realmente atingir os propósitos de progresso, de harmonia, de paz, de felicidade, de solidariedade, enfim, tudo aquilo que necessitamos para ter uma vida verdadeiramente boa, uma vida verdadeiramente rica, rica de propósitos, rica de valores, rica do bem. Que a espiritualidade maior, nossos amigos espirituais, mensageiros de nosso Deus, nosso Pai, possa nos ajudar nessa escalada, nessa empreitada, em todos esses desafios. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, Silvia. Obrigada a todos que nos acompanharam. E até a próxima quarta-feira, com a Antonina Picelli, às 20h. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Boa noite, pessoal. Boa noite.